Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu vou começar agora o plantão de língua portuguesa e vou resolver nessa aula os exercícios do professor Vig. Aquela lista que nós começamos a resolver semana passada, a gente vai terminar. Sobre implícitos. Exercícios sobre interpretação de texto. Tá? Então, se quem está aí, se quiser me interromper, pode. Só peço que vocês me chamem, porque quando a gente está compartilhando a tela, não tem acesso ao chat. Tá? Ou depois coloca aqui, depois eu vejo, tá bom? Vamos lá então, pessoal, vou compartilhar a tela aqui com vocês, dos exercícios. Ó, então, esses aqui são os exercícios que ele passou, né? Na última aula, se eu não me engano, nós fizemos os 9 primeiros, e o que ele me passou hoje é para vocês fazerem do 10 até o final, tá? Então, a gente vai, qualquer coisa vocês falem que eu paro e a gente volta, tá bom? Vamos lá, então. O exercício 10 é um exercício da FUVEST. E aí ele traz aqui, né, um anúncio publicitário e ele pergunta: por ser empregado tanto na linguagem formal quanto na linguagem informal, o termo legal pode ser lido no contexto da propaganda, respectivamente, nos seguintes sentidos. O que é importante a gente prestar atenção, né, nesse enunciado, o termo respectivamente? O qual é o primeiro significado que o anúncio quer causar para legal aqui? Legal no sentido judiciário, de ser legal, né, de não ser ilegal, de não ser um crime, por exemplo. Nesse caso, é o primeiro impacto que ele quer. Tá? Então, primeiro ele quer causar a impressão de que é algo lícito. Depois, legal a gente usa para algo que é bom, para algo que a gente gosta, né? Acho que bem tranquila essa. Então, é lícito, no sentido de não ser ilegal, e bom, né? Que a gente usa na linguagem coloquial. O exercício 11 trazia um textinho sobre a língua portuguesa. Não vou ler para não ficar muito cansativo, dá tempo da gente fazer todos. Mas qual é a reflexão que ele traz aqui? O ensino da língua portuguesa. Né? Porque a língua portuguesa é a língua materna da maioria dos brasileiros, né? Exceto algumas tribos indígenas que não têm o português como língua materna, mas a maioria tem. E o que ele fala aqui? Quando as pessoas começam a aprender a língua portuguesa, esse sentido de língua materna começa a ser um pouquinho deturpado, um pouquinho retirado. Então, o que ele critica aqui é justamente isso, no ensino da língua portuguesa. O enunciado vai perguntar, com o objetivo de responder à pergunta do título, qual pergunta? Por que temos de aprender língua portuguesa? O autor, no segundo parágrafo, questiona o fato de os nativos do idioma sentirem que não conhecem sua língua materna, que é o que muitas vezes a escola faz ao ensinar língua portuguesa, né? Como se partisse de um pressuposto que aquele indivíduo que vai aprender não conhece a língua. Infere-se que a crítica apresentada no texto diz respeito ao papel da educação, da escola, tá? Que apresenta falhas em relação a uma proposta político-pedagógica para uma abordagem adequada do ensino de língua materna. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa A aqui. Eu fiz o 11, né? Só para não me perder. O 12 agora, pessoal, ele traz um texto, é lindo esse texto da Clarice Lispector sobre a língua portuguesa, né? Confissão de amor da língua portuguesa. Não vou ler também, mas vale muito a pena vocês lerem e até procurarem depois o texto inteiro, porque aqui tá um trechinho, tá? Mas é muito bonito esse texto. E aqui ela fala do amor que ela tem pela língua portuguesa, que para ela, a visão dela, não é uma língua fácil, mas que ela muda, né? Enfim. Tá? Aqui é legal esse exercício porque se nós não compreendermos o enunciado, a gente vai se confundir na alternativa correta. Tá? Então a gente tem que analisar muito bem o enunciado. Exercício de interpretação de texto, pessoal, que vai guiar vocês é o enunciado do exercício. É ele que vai mostrar qual trechinho que ele quer, o que ele quer que você considere daquele texto que está sendo analisado, tá? Então leiam sempre com bastante atenção o enunciado do exercício, tá? O trecho em que Clarice Lispector declara seu amor pela língua portuguesa, acentuando seu caráter patrimonial e sua capacidade de renovação. Gente, ela declara seu amor pela língua portuguesa ao longo de praticamente todo o texto, tá? Mas aqui a pergunta é, em qual desses trechinhos aqui transcritos ela declara o seu amor
acentuando o caráter patrimonial e a capacidade de renovação, tá? Então, desses trechos aqui, que declaram o amor, caráter patrimonial e renovação, é o trecho da alternativa B. Um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança de língua já feita. Por quê, pessoal? Olha só a capacidade de renovação aqui. Ela fala que ela tenta, né, fazer a língua portuguesa nesse trechinho aqui. Ele está bem aqui, um Camões, esse desejo todos que escrevem têm. Que desejo? Que a língua portuguesa chegasse ao máximo nas mãos do escritor. Né? Mas ela fala que isso não é possível, porque uma língua que não é morta, né, que ainda é usada, ela se renova. Isso é um princípio da linguística. Toda língua está em constante renovação. Então, termos que eram usados antes não são usados agora. Né? Então, um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança de língua já feita. Nem os escritores antigos, nem os atuais conseguem esgotar a língua portuguesa, porque ela tem essa capacidade de renovação, e a questão patrimonial aqui, retomado pelo grande poeta, grande escritor que foi Camões, né, de língua portuguesa. Tá? Então, a alternativa B aqui. O exercício 13, ele fala de uma peça, é o trechinho de uma peça que chama Liberdade de Liberdade. Ele foi encenado em 1964, no contexto da ditadura militar. É importante a gente lembrar isso. E aqui no trechinho, ele está falando de posição política, direita e esquerda, fazendo uma brincadeira com a posição das cadeiras no teatro. Tá? Então, ele fala que se os espectadores não tomarem uma posição, não decidirem-se onde querem se sentar, as cadeiras vão fazer barulho e vai atrapalhar a peça, né? O que ele fala nesse trechinho aqui. Aqueles que são neutros devem cruzar os braços. Então ele pergunta: a peça Liberdade, Liberdade apresenta o impasse vivido pela sociedade brasileira em face do regime vigente, o regime de ditadura militar. Esse impasse é representado no fragmento pelo, tá? Então é o trocadilho aqui, a conotação entre o alinhamento político direita e esquerda e a posição corporal dos espectadores. Por quê? O alinhamento político de direita, de esquerda ou neutro, os neutros deveriam permanecer de braços cruzados, os de esquerda deveriam sentar-se à esquerda, os de direita deveriam sentar-se à direita. Tá? Então é uma conotação entre o alinhamento político e posição corporal dos espectadores, tá? Vamos aqui para o exercício 14. O exercício 14, ele traz aqui uma ilustração, né? E ele pergunta: pelas características da linguagem visual e pelas escolhas vocabulares, sempre que vocês forem analisar, seja um cartoon, uma charge ou uma tirinha, vocês têm que levar em conta tanto linguagem verbal quanto não verbal, tá? Pode-se entender que o texto possibilita a reflexão sobre uma problemática contemporânea ao. Aqui ele fala, certo estava Parmênides, né? Parmênides, um estudioso aqui, que afirmou que não há movimento. Então ele ironiza a dificuldade de locomoção no trânsito, porque aqui é um congestionamento, né? Ilustração de um congestionamento, devido ao grande fluxo de veículos. Há uma ironia, não há movimento, não foi o que Parmênides quis dizer, obviamente, mas realmente não há movimento, porque o trânsito está parado. Então é uma ironia aqui, tá? Exercício 15, do 15 ao 18 são exercícios abertos, tá, pessoal? Mas o que eu queria que vocês observassem aqui? Às vezes, só da pessoa que está corrigindo, né? Entender que você interpretou de maneira correta o texto, a resposta ela não é um bicho de sete cabeças, né? Então que vocês tirem esse medo de começar a responder uma pergunta aberta, porque a pergunta aberta de interpretação, que o corretor, que o vestibular, na maioria das vezes quer saber se você interpretou de maneira correta aquilo e se você cumpriu os comandos do enunciado, tá? Então vocês vão ver que esses aqui são bem tranquilos para tirar esse medo de vocês, tá? Aqui ele traz uma piadinha, né? Um músico ambulante toca sua sanfoninha no viaduto do Chá em São Paulo, e aí chega o Rapa, que é a van, né? O carro da prefeitura que fiscaliza esses ambulantes, e pergunta: você tem licença? Não, senhor. Então me acompanhe. O que o policial quis dizer? Me acompanhe até a delegacia, né? Levante-se levante ou me acompanhe, venha comigo, né? Mas o que ele entendeu? Sim, senhor, que música o senhor vai cantar? Porque ele estava com a sanfoninha, e o que ele entendeu era que, o músico entendeu que o policial queria
ia cantar uma música e queria que o músico acompanhasse com a sanfona. Ah, essa brincadeira aí. E ele, o enunciado pergunta: para o efeito de humor desta anedota, contribui de maneira decisiva um dos verbos do texto. Tranquilo aqui, né, pessoal? O verbo acompanhar aqui em duplo sentido. Acompanhar, venha comigo andando, ou acompanhar na cantoria. De que verbo se trata? Justifique sua resposta. Por gentileza, aqui a característica do professor Ville. Né? O verbo acompanhar é responsável pelo efeito de humor, pois pode ser entendido de duas maneiras. A ambiguidade aqui. Muitas piadas, anedotas, aqui nesse caso, né, são construídas a partir do duplo sentido. Tá? Então, saber entender a ambiguidade, saber explicar no que consiste essa ambiguidade, ambiguidades são sempre mais de um sentido. É importante para a gente, às vezes, conseguir explicar uma anedota, tá? Então, o verbo acompanhar pode ser entendido de duas maneiras. O guarda utilizou com o sentido de ir junto e o músico entendeu com o sentido de tocar junto, né? De cantar, de cantar uma música, no caso, tá? Tranquilo essa, né? O exercício 16 tem um textinho, né, falando do Milor Fernandes, falando da diferença entre ditadura e democracia. E aí eu vou ler com vocês porque é pequenininho e é importante para a gente entender, tá? A diferença entre uma democracia e um país totalitário é que numa democracia todo mundo reclama, ninguém vive satisfeito. Mas se você perguntar a qualquer cidadão de uma ditadura o que acha de seu país, ele responde sem hesitação. Achei que eu ia espirrar. Não posso me queixar, tá? Aqui, qual é o que vocês precisam perceber, né? Óbvio que o Miller estava sendo irônico aqui. Deixa eu só permitir aqui, pessoal, a entrada. Vou voltar aqui. Oi, Duda. Tudo bem? Eu tô gravando a correção da lista do Vili. Você tem alguma que você ficou em dúvida? Quer que eu volte? Eu tô no exercício 17 já. Então tá bom. Então eu vou continuar aqui. Qualquer coisa você me chama. Vamos lá. Então, no exercício 16, o que vocês tinham que perceber era justamente isso, né? De a ironia que o Milor usou para comparar uma ditadura a uma democracia. Então, aqui, esse não posso me queixar é o verbo poder em duplo sentido de novo, né? De não posso ou ser preso se me queixar, ou não posso porque não preciso, né? Então é isso a resposta. E ele pergunta, no enunciado é para produzir efeito de humor, o texto emprega um recurso de ambiguidade. Qual o recurso desse trechinho aqui, né? Então vocês tinham que identificar o trecho, esse não posso me queixar, pode ser entendido como não tenho do que me queixar, estou satisfeito ou não tenho permissão para me queixar, tá? Justamente porque vivo numa ditadura no caso aqui. O exercício 17 trazia uma tirinha do Calvin e do Haroldo, né? Aquela tirinha que o Calvin faz os cálculos de quanto tempo ele perde para tomar banho. E ele faz uma pergunta, né? Poderia haver maior perda de tempo do que essa? Qual? Tomar banho? E aí o Haroldo, óbvio que é uma pergunta retórica, né? Ele está falando que é muita perda de tempo tomar banho. E o Haroldo responde a essa pergunta falando: quanto tempo você levou fazendo essas contas? Levando o Calvin a refletir que maior perda de tempo do que tomar banho foi ele fazer essas contas do quanto tempo ele gasta tomando banho, né? Então, na tira, a pergunta do Tigre poderia ser considerada uma resposta para a pergunta de Calvin? Poderia, né? Mas o que é importante vocês pontuarem nessa resposta, pessoal, seria que vocês entenderam que se trata de uma pergunta retórica, tá? Então isso é importante. A pergunta é retórica, respondida por Haroldo, quebrando a expectativa do garoto, que acredita não haver maior desperdício de tempo do que o ato de banhar-se. Mas é questionado sobre o quanto gastou para fazer seus cálculos para chegar ao resultado. Isso aqui é mera interpretação, tá? Então você vai responder, claro, o comando do enunciado, né, respondeu. Embora fosse uma pergunta retórica, o Haroldo responde. E aí a quebra de expectativa, tá? Levando o menino a refletir quanto tempo ele levou para fazer as contas. Aqui é uma propaganda do governo, né, falando sobre a biometria.
a digital de cada um faz a diferença, e aí o enunciado pergunta. Considerando o contexto da propaganda, né, são dedinhos aqui, tem um idoso e várias etnias aqui representadas, né? Existe alguma relação de sentido entre a imagem estilizada dos dedos e as palavras digital e diferença? Explique, por favor, tá? Então vamos lá. Digital, o que significa aqui? A digital são dedinhos, né? Então, óbvio que existe uma relação, porque a impressão digital aqui nos dedinhos e digital também pode ter a ver um pouquinho com a questão das urnas, enfim, mas digital porque tem relação com os dedos, né? Onde ficam os digitais? Nos dedos, tá? Por questão da biometria. E diferença com relação a isso que eu falei, né? Da diversidade aqui de pessoas que estão representadas. Aqui tem um jovem, tem duas pessoas negras, né? E uma senhora, né? Então são duas mulheres, dois homens, dois negros, dois brancos, né? Tá? A questão do voto aqui, da importância do voto. Né? Então a resposta poderia ficar mais ou menos assim. Se você colocou essas ideias, está certo. Digital é um adjetivo substantivado, né? Relativo a dedos, que são as figuras, figurados na imagem como pessoas, ou seja, representando as individualidades de cada leitor, assim como de suas impressões digitais. Quanto ao termo diferença, ele se refere tanto à individualidade quanto à importância de cada voto para a manutenção da democracia, tá? Então é isso. Acredito que essa lista foi tranquila, né? E ela é importante para ajudá-los em exercícios de interpretação de texto que caem bastante. Então vou voltar aqui, compartilhamento. A Duda saiu. Pessoal, eu vou encerrar a gravação, mas eu continuo aqui até as 3, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar.